Cumprimento os irmãos com a paz de Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para falar do amor de Deus, esse amor que enche todo o nosso peito, o nosso coração. E a palavra que eu tenho para os irmãos é que Deus está sempre disposto a nos abençoar. Agora depende de como que nós vamos receber esse amor, como que nós vamos receber do Senhor as bênçãos. Nós temos que estar sempre com muita vontade, com muita ansiedade, né? Às vezes a gente vai viajar, vai passear, a gente fala assim, eu quero receber o melhor de Deus. E quando você vem ao culto? Então você tem que estar com este mesmo coração, com essa mesma vontade. E antes de nós começarmos a nossa palavra, os irmãos presentes já ofertaram e dizimaram, e você que está assistindo esse culto através da internet e quiser ajudar esse ministério, na descrição está lá o Pix para você poder ofertar, dizimar, que eu tenho certeza que é o melhor lugar para você colocar aqui. Nós temos uma igreja física, então nós temos despesa com aluguel, com outras coisas. Eu não quero deixar o coração do irmão constrangido, mas eu quero deixar a liberdade de você ser usado pelo Senhor para também fazer obra de missões, amém? Então, vamos dar prosseguimento àquilo que o Senhor separou para nós hoje. E nós vamos ver como que o inimigo age nas nossas vidas. Você pode falar assim, eu sou do Senhor e Ele não age. Nós temos que estar o tempo todo alerta para isso, para nós não sermos canal para ser usado pelo inimigo e para nós termos também a certeza, o discernimento. Nós temos que pedir ao Senhor discernimento para que nós não sejamos usados pelo inimigo, porque a palavra fala que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser espertos, nós temos que ficar vigilantes. E é a respeito disso que nós vamos falar, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como eu já disse, Deus é bom. Então Ele não criou o mal, mas o mal veio através dos nossos pecados. E não tem como nós fugirmos disso, né? Então, Ele aproveita das nossas fraquezas o inimigo para causar a destruição. E como que uma pessoa pode ser usada por Satanás e impedir o agir de Deus na sua vida? Ora, conheço um louvor que fala assim, deixa Deus te usar, mas também, agora eu não me lembro ao certo, mas de ser tomada pelo Espírito, né? Dar lugar ao Espírito Santo. E muitas vezes nós damos lugar ao Espírito sim, mas não é bem o Santo de Deus. Então nós temos que estar o quê? Vigilantes. Nós temos que saber algumas coisas. O irmão pode se sentar, não precisa ficar em pé não. O irmão pode se sentar em nome de Jesus. Em primeiro lugar, tudo o que acontece, nós temos que saber que é permissão do Senhor, né? E daí você fala assim, mas o inimigo age em minha vida, né? Age com a permissão de Deus. Porque se Deus não quiser, não cai um fio de cabelo seu. Deus não é ruim, mas Ele permite algumas atitudes. Então nós temos que saber disso, né? E nós temos que saber também que as pessoas que maquinam o mal, aquelas que guardam maldade no coração, elas são usadas pelo inimigo e elas trazem discórdia, divisão, briga, mentira, fofoca, né? E tudo isso, o Satanás fica camuflado como se fosse as pessoas. E muitas vezes nós não percebemos o inimigo atrás da atitude dessas pessoas. O inimigo, ele usa-nos, se nós permitirmos e não ficarmos vigilantes, e nós acabamos ficando com raiva de pessoas. O nosso irmão não é nosso inimigo. O nosso inimigo já foi declarado há muito tempo. E eu garanto que não é o seu irmãozinho abençoado que te irrita tanto. Ele pode ter dado lugar, né, ao inimigo, mas ele não é inimigo. Então, quando as pessoas vierem te afrontar, vierem te confrontar, entristecer, através dessa ministração, que você tenha na cabeça o seguinte: não é ela, é o capeta, né? E você esteja vigilante. E a nossa briga não é contra as pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. E como é que ele age? Nesse estudo nós vamos ver algumas das situações, porque nós temos que ter discernimento, pedir proteção espiritual
para quando as pessoas chegarem de forma bruta, enraivecida, aborrecida, querendo nos transmitir esse sentimento, nós estejamos blindados pelo Senhor. Nós temos que estar blindados contra todo ataque do mal. E isso já a Bíblia nos alerta a respeito disso. Nós temos que saber que o inimigo não é nosso irmão. O inimigo das nossas almas é o inimigo. Efésios é o inimigo, é o capeta. Efésios 6,12, vamos começar a falar um pouquinho da palavra de Deus, que eu já falei muito. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Guarde isso, igreja do Senhor. A tua luta não é contra aquele vizinho chato, contra aquele quente aborrecido, contra sua parentela. A sua luta é contra o inimigo das suas almas. Não transforme essa pessoa inimiga sua, porque é isso que o Satanás quer. Ele usa muitas vezes, não só a vida da pessoa, como a nossa vida para levar e trazer fofoca a respeito de outras pessoas. Tenha misericórdia e amor, né? O diabo, ele age através da vida das pessoas, para que elas nos aborreçam. Lembra do apóstolo Pedro, na mesma hora que ele declarou ao Senhor que o Senhor era Deus, era santo, ele foi usado pelo inimigo para falar que o Senhor não poderia morrer. Quer dizer, nós temos que ser fontes de água viva, nós temos que ter Deus o tempo todo no nosso coração e assim falar do que Ele está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, encha-se da palavra do Senhor. Mas se você não ficar vigilante, o inimigo usa a tua boca. E isso muitas vezes traz tristeza, amargura na vida do teu irmão e na tua vida, se você também não tiver discernimento de que é o inimigo que está falando na sua cabeça. 1 Pedro 5,8 é a primeira carta de Pedro. Pedrão era aquele cara bruto, ignorante, mas sábio no Senhor. Olha o que ele disse: sejam sóbrios e vigiem. Quer dizer, se ele, o homem que viveu com Cristo, falou para vigiar, por que nós não vamos fazer isso? Eu sou muito bom, eu entendo tudo, eu tenho discernimento, vigia, crente. Olha o que diz a palavra: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Somente até aqui, que não seja eu e que não seja você ser devorado pelo inimigo. Então nós temos que ficar alertas, nós temos que saber ficar atento para nós não abrirmos brecha para o inimigo, porque ele quer acabar conosco. O inferno não foi feito para eu e para você, mas se nós não vigiarmos, queridos, nós podemos ir para lá junto com o capeta, e é coisa que ninguém quer, né? Então nós vamos ver algumas das ciladas que o inimigo prepara para nós nesse culto de ensino, né? Bom, uma delas, né? O diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Vocês já viram alguém falar assim: que o inferno é aqui na terra, que não existe inferno? Bom, se não existe inferno, também não existe céu, né? E que isso tudo é invenção do homem. Enfim, essa estratégia o inimigo usa e está funcionando muito bem, porque daí as pessoas acreditam que ele não existe e não se importam com a maneira de viver. E elas são facilmente manipuladas. Porque se o inferno não existe, por que eu vou me cuidar para não ir para ele? Não é verdade? Então eu uso o meu livre-arbítrio e faço o que eu quiser da minha vida. Querido, o céu é real? É real. E o inferno também é. Nós optamos diariamente para o lugar que nós queremos ir. Então, tem a lei da semeadura, tem. Aqui se faz, aqui se paga, aquela coisinha toda. Só que se você for bom, você vai para um bom lugar. Se você não for bom, não adianta acender em vela de não sei quantos dias, 10 dias, 7 dias, fazer missa depois de você morto. A opção que você faz é agora de ser bom e de ir para o lugar que Deus determinou para a tua vida. Enfim, quanta destruição o inimigo tem causado nas famílias, e as pessoas ficam com o coração partido, porque elas acham que são responsáveis, somente ela, por tudo que acontece. Se ela se ela entender que foi manipulada pelo inimigo e que há Cristo
tem salvação para toda situação ruim, ela é liberta, e o inimigo não quer que se descubra isso. É mais fácil manipular a pessoa e ela falar assim: o inferno não existe, logo, né, o céu também. A maldade, querido, está no coração do homem, mas o diabo aproveita as brechas para colocar pensamento, ideia, tudo que é ruim para a nossa destruição. Coloque um pensamento ruim, né? Aliás, o inimigo já coloca, não precisa você colocar não. Deixe ele frutificar. Você é um fracassado, você não vai conseguir pagar as contas, você começou um projeto, mas você logo vai desistir, você não é capaz, e assim por diante. Se você entender que você é um fracassado, o inimigo já ganhou. Basta ele jogar uma seta. Agora, ele joga a seta e você tem que estar vigilante para não aceitar esses dados inflamados. Então, a primeira coisa, o que o inimigo faz, que nós estamos vendo hoje, é com que as pessoas duvidem da sua existência. Outro ponto, o inimigo rouba a palavra dos corações. Queridos, aqui nós falamos a palavra de Deus. Eu estou falando de uma igreja. Se você prestar atenção, no meu canal tem palavra de Deus 2, 3 vezes ao dia. E dá-lhe palavra de Deus, e dá-lhe palavra. Agora, quantos querem ouvir, ou quantos ouvem e não guardam? Quantos vêm ao culto e não são transformados? Que adianta você vir e esquentar o banco? É bom que você ouça a palavra de Deus, eu acho que não tem lugar melhor do que estar na igreja, mas você tem que ser transformado. Então, o que o inimigo faz? Ele rouba a semente, ele rouba a palavra. Na parábola do semeador que saiu para semear, Jesus fala que enquanto o semeador lançava a palavra, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves vieram e comeram. E o que ele fez para interpretar? Ele explicou que as aves simbolizam o inimigo e que vem e arranca a palavra do coração para que a pessoa não creia e não seja salva. Sabe aquelas pessoas que têm muito sono durante o culto, que ficam dispersas, olha para a luz, olha para a parede, olha para o chão, olha para as cadeiras, pensa na segunda-feira, pensa na sexta, no nosso caso, pensa em tantas coisas, mas não deixa a palavra penetrar. É o inimigo das nossas almas querendo roubar a palavra. E que palavra é essa? É a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. Porque o bom e o certo é que as igrejas preguem a palavra de Deus. É ela que sara, cura, liberta. E uma vez ignorada pelas pessoas, o inimigo vem, tira fácil, porque não tem raiz, não achou lugar, não achou solo. Então, o que o inimigo faz? Ele rouba palavras dos nossos corações. Então, fique atento para isso. Quando você parar um tempo para escutar a palavra do Senhor, ora, cative a tua mente ali. Há tempo para tudo nessa vida. Você tem tempo para o WhatsApp, você tem tempo para trabalhar, para estudar, para namorar e fazer tantas outras coisas. Então, o tempo do Senhor, que seja um tempo produtivo. Cative a sua mente. Quando você for a um culto, ver uma ministração, pare um bocadinho, olha e fala: Senhor, eu quero cativar a minha mente a esse estudo e seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Não permita nunca que o inimigo roube a palavra de Deus, amém? Então, olha só, primeira coisa, o diabo faz com que as pessoas duvidem da existência. Segundo, o diabo rouba a palavra dos corações. Terceiro item que nós vamos ver hoje, o diabo semeia no meio do joio, né? Semeia joio no meio do trigo. E o que é que eu quero dizer? Na parábola também, Jesus conta que, enquanto os servos de Deus dormiam no campo, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, os filhos do maligno infiltraram no meio do povo de Deus. Queridos, isso está lá em Mateus 13, se o irmão quiser verificar. E essa parábola mostra que muitas vezes o inimigo trabalha dentro da própria igreja. Como é que é isso? É isso mesmo. Ele usa pessoas com aparência de crente, usa palavras da Bíblia, mas que na verdade são filhos do maligno. E essas pessoas geralmente possuem cargo de liderança, pertencem assim
a igreja, mas na realidade elas são das trevas, estão ali somente para causar contenda e divisões. Então nós temos que perceber que o inimigo semeou o joio no momento em que os filhos de Deus dormiam. Igreja do Senhor, nós não podemos dormir. Nós temos que estar alertos, atentos para aquilo que Deus está semeando, para que o inimigo não venha, plante também e você confunda o joio com o trigo. Eles vão crescer, mas na hora certa, na hora da colheita, Deus vai separar. Então, queridos, não é você que vai separar, não é o pastor, deixa crescer. Lembra de Judas? Judas, ele foi um apóstolo do Senhor Jesus, e não foi nenhum dos outros apóstolos que determinou se ele poderia ou não poderia ficar ali. Ele ficou junto a Cristo até a hora que foi determinado. Então isso vai acontecer com a igreja também. O que nós temos que ficar é vigilantes e não dormir. Vigie, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo, eu falo assim, mas está escrito na Bíblia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo conhece a Bíblia de um lado ao outro. Você vai saber se uma pessoa é de Deus através do amor que ela tem pelos outros, através do tipo de vida que ela tem. Se ela é uma pessoa que gera muita contenda, se ela é uma pessoa fofoqueira, se ela é uma pessoa que agrega. Tem tantas pessoas que estão na igreja, no ministério, mas só sabem falar mal da igreja, não agrega. Elas parecem que estão ali para ser pedra de tropeço. Vigia, crente, não seja pedra de tropeço, não seja usada pelo inimigo e não permita também dar ouvido, ser ouvido de Satanás para as outras pessoas. Então, eu vou repetindo a cada item para que você fique atento. O diabo faz com que as pessoas duvidem da existência dele. O inimigo rouba a palavra dos corações. O diabo semeia joio no meio do trigo, né? Aqueles lobo em pele de cordeiro. Isso é verdade, existe sim. Desde a pessoa que limpa a igreja, do que senta até do que prega. Vigia, crente, a palavra de Deus está ali. Faça o que é bíblico. Cuidado para você não seguir pessoas que estão fora da palavra de Deus. E o inimigo oprime as pessoas com enfermidade. Isso é outra parte, né? E o que acontece? Hoje nós temos a ciência. Obrigada, Petinho. Você está com alguma coisa? Então, o inimigo oprime as pessoas com enfermidade. Queridos, tem tantas enfermidades, principalmente emocionais, que nós temos que ficar atentos. Tem só doença espiritual? Eu não acredito nisso. Tem só doença carnal? Também não acredito nisso. Até o Senhor Jesus, quando foi curar o cego, os discípulos perguntavam para ele, mas quem pecou? Né, os pais, ele pecou, tal, para que ele nascesse cego? Ele falou assim, essa doença ninguém pecou, era para que o nome do Senhor fosse honrado. Você lembra de Jó, que teve uma enfermidade que foi permitida pelo Senhor também? Quer dizer, de qualquer forma, as doenças que vêm através do mundo espiritual são permitidas pelo Senhor. Nem todas são espirituais, porque nós vivemos nessa carne. E a carne, queridos, ela nasce, envelhece. Poxa, uma pessoa de 70, 80 anos, como é que não vai ter lá uma diabetesinha, um negócio? Pode ser que ela tenha sido guardada por Deus, mas a carne envelhece, né? Então, o inimigo quer aprisionar as pessoas dentro do corpo com doenças. E nós temos que saber, né? Nós temos que saber que nem toda doença é da carne, tem muitas doenças espirituais. E elas podem ser curadas através da entrega total ao Senhor Jesus. Tem tantas pessoas que aceitam Jesus, transformam a sua vida e saram, né? Saram no coração, no físico. Porque essa doença era espiritual, era uma doença que toda a necessidade dela foi suprida através de uma entrega para o Senhor Jesus. A partir do momento que elas se arrependeram, né, e converteram os seus caminhos, elas foram curadas. Agora, é direito meu e seu julgar que doença que é carnal, que é física, que é espiritual, e apontar o dedo e ser igual aqueles
inimigos de Jó, porque amigos não fazem isso, né? Eles julgaram Jó falando que Deus o estava castigando por algum mal. Primeiro, Deus não castiga ninguém, né? Deus é bom e Ele é sempre bom, mas Ele permite as consequências e permite também a ação do inimigo. Foi o que eu falei em relação àquele cego, né, que houve a cura para a glória do Senhor, houve a história de Jó. Não sei se o irmão está precisando de uma cura, busque ao Senhor, porque a melhor cura que tem é a cura da alma, é a cura da salvação, porque você pode ter uma vida miserável nessa terra. Agora, já pensou você não se arrepender, ficar aí todo amargurado e além de ter uma vida miserável na terra ainda ir morar com o capetão? É triste, né? Então é melhor você se arrepender, se converter e ir para os caminhos do Senhor. Se Ele te sarar, glória a Deus. Se Ele não te sarar, glória a Deus também. Mas o inimigo não pode oprimir as pessoas com enfermidade. Enfermidade da carne, ora, isso vai passar. Às vezes dói o dedão, às vezes é uma encravada, às vezes é um fígado, às vezes é a dor de cabeça, uma hora você está bem, uma hora você está mal. Deixa arder e segue. Você tem que seguir Jesus em qualquer situação. Você não pode se permitir ser oprimido por conta de doença, porque doença física, querida, esse físico vai ficar. Agora, doença na alma, tu tem que se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Não permita que o inimigo te oprima. Quando nós lemos o livro de Jó, nós descobrimos que Satanás estava por trás de todo o sofrimento, e Deus permitiu aquela tragédia para que o inimigo saísse derrotado e Jó ficasse mais fortalecido. Então, se você tem uma doença na alma, no físico, eu quero deixar uma palavra para você. Se você se converter, arrepender, essa enfermidade vai ser para a honra e glória do Senhor e você vai ser sarado em nome de Jesus. Então vamos lá, o inimigo faz com que as pessoas duvidem da sua existência, o inimigo rouba a palavra de Deus dos corações, o inimigo semeia o joio no meio do trigo, o inimigo oprime as pessoas com enfermidade. E agora nós vamos ver mais uma. Ele atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. Queridos, quem não perdoa não tem paz. Aí você acha que você vai ser fraco perdoando, que você vai se sentir humilhado se você não der o braço a torcer, então você vai morrer com essa mágoa e não vai ter paz. Queridos, quem carrega o fardo é aquele que não perdoa, é aquele que guarda mágoa e ressentimento. Você não pode ter esse tipo de sentimento para que você não seja atormentado pelo inimigo e não seja instrumento do diabo para se vingar das outras pessoas e desejar mal. O que diz a palavra em Efésios 4, 26 e 27? Aí você fala que você não sabe o que eu passei, eu não sei o que você passou, e na realidade eu não me importo muito, porque eu sei o que Jesus passou para que nós estivéssemos aqui. Nenhum de nós, se eu perguntar, teve uma historinha boa. Talvez você tenha uma história triste e até me comova, mas você fala assim, isso é imperdoável? Não, isso tem perdão? Sim. Olha só, em Efésios 4, 26 e 27, diz assim, quando nós ficarmos irados, nós devemos buscar a quem? A Deus, né? E perdoarmos o mais rápido possível, para nós não darmos lugar inimigo, ao diabo. Né? Se você está tristinho, aborrecido, fale com Deus, converse com Deus, fala, Senhor, eu quero perdoar. Perdão, muito mais do que sentimento, é decisão. Aí você fala assim, eu quero ser falsa. Não, você não vai ser falsa, você libera essa pessoa no reino espiritual e Deus vai te tratar. E eu sei do que ele está falando. Deus, ele trata o seu coração. Não se permita ser usado pelo inimigo através das suas mágoas, do seu rancor. Libere perdão, não seja uma pessoa rancorosa. A Bíblia mostra que a forma mais fácil de liberar o perdão àqueles que te feriram, prejudicados, é reconhecer o quanto nós somos perdoados pelo Senhor, mesmo sem merecer. Pensa na tua vida, às vezes você está aí aborrecido com alguém que te machucou, que te aborreceu. Pensa no decorrer da tua vida, quantas pessoas você aborreceu,
quantas pessoas você chateou, e daí você fala assim, isso não tem perdão. Aí, de repente, você fala assim, minha mulher me colocou chifre, meu marido me colocou chifre, meu namorado. Pensa em quantas pessoas você já traiu, né, e Deus te perdoou e te deu uma nova oportunidade para você não se achar no direito de não perdoar a pessoa. Querido, libere perdão, porque você também precisa ser perdoado. E a própria oração do Pai Nosso fala isso, que nós vamos ser perdoados de acordo com aquilo que nós perdoamos. Resolva, opte por liberar perdão para o seu irmão. Não tenha um coração cheio de rancor e mágoa, porque o inimigo usa esse tipo de pessoas para fazer o mal. Amém? Então, olha só o que nós já estudamos hoje. O inimigo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. O diabo rouba a palavra de Deus dos corações. O diabo semeia o joio no meio do trigo. O diabo oprime as pessoas com enfermidade. E o diabo atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. E agora nós vamos falar de outro item, que é o diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. Queridos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as suas amizades. Olha só, o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Aí nós vamos ver o que é isso. Cuidado, não aceite esse tipo de conversa, porque isso muitos crentes aceitam para parecerem legal, sabe? Ficar bem na fita. Sabe o que é? O tipo de conversa assim, todos nós servimos ao mesmo Deus, todos os caminhos levam a Deus. Queridos, eu tenho amigos do coração que pensam dessa forma, mas eu falo, eu não compartilho do mesmo pensamento. Você tem toda a liberdade de pensar assim, mas eu não penso dessa forma. Você não tem que concordar com isso, porque isso é uma mentira do capeta, sabe? Porque olha o que a Bíblia diz, né? A cada dia, querido, Satanás cria e propaga novas religiões, filosofias, pregam paz, amor, como se fossem caminhos alternativos para o mesmo fim. E o fim das pessoas que não aceitam Jesus como único e suficiente Salvador é a morte eterna. Olha só, 1 Timóteo, que já é Novo Testamento 2, de 5 a 6, fala assim: há um só Deus e um só mediador entre o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Não tem outro mediador, não tem outra mediadora, por mais santa, bonita e fofa que seja qualquer outra pessoa, não toma o lugar de Cristo na tua vida, na cruz. Não tem outro jeito. E o nosso Deus, ele só tem um Deus. Tem tanto, só tem um Deus. Não tem só um Deus não, querido. Tem pessoa que o Deus da pessoa é o dinheiro, é o marido, é a esposa, porque Deus é aquilo que você coloca em primeiro lugar. O que é que você coloca em primeiro lugar? Se for esse Deus que nós estamos falando, é o mesmo meu e seu. Se não for, querido, eu sinto muito, mas você não segue o mesmo Deus que eu. Esses caminhos inventados pelo homem, todos os caminhos levam a Deus, né? São atalhos que quando chegam ao fim, a pessoa vai ver que caiu num grande abismo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele não fala assim, eu sou um dos caminhos, você pode fazer o que quiser. Então isso é uma mentira do capeta dizer que é um só Deus e todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano do inimigo. Me perdoem aqueles que pensam de outra forma, mas essa é a minha forma de pensar. Posso até respeitar, porque eu não sou dona da verdade, mas eu não vou pregar algo que está diferente da Bíblia. A Bíblia me fala que só tem um caminho, e eu creio na palavra de Deus. Você pode ter vários argumentos que foi escrita por homens, e para daqui e para de lá, você pode pensar o que você quiser, mas eu sou uma pessoa que prego em cima do que a Bíblia me diz, e ela me diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo, e só há um Deus, né, que é esse que nós servimos. Diferente, o Deus que eu sirvo, só um Deus no caso, um Deus maior, né? O Deus que eu sirvo é diferente do Deus de outras pessoas. Para mim, eu falo assim, só um Deus, mas é para a minha vida, amém? Então cuidado para você não ser enganado. Quanto mais você
orar, ouvir pregação, você vai identificar as mentiras do inimigo para a tua vida. Leia a Bíblia com a mente aberta, não leia a Bíblia de acordo com as suas vontades, com aquilo que você quer. Sabe por que a Bíblia não quer? Muitas pessoas não querem ler a Bíblia, porque ela nos confronta. Você fala assim, isso era antigamente, né? Jesus não pensa assim. Querido, eu posso errar, né? E eu erro muito, infelizmente eu erro muito. Mas eu não posso falar que o meu erro é certo para que eu seja justificada. Eu erro e erro sim. Fala assim, pastor, você fala muito. Posso falar muito. Eu tenho que me arrumar. Você mente, você... Mentir eu não minto, mas vamos supor, né? Cada um tem um espinho na carne, nós vamos ter que conviver e mudar e arrumar. Agora, por conta desse espinho, eu não posso falar que o meu pecado é legal e o do meu irmão não é. Eu não posso falar por conta que eu tenho amigas que seguem outros caminhos, que é o certo, vai levar ao abismo. É o que eu acredito em nome de Jesus. Então, o diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. E sabe por que as pessoas são enganadas? Porque elas gostam, elas querem ouvir aquilo que satisfaz a carne e o ego. Daí elas se justificam e dormem tranquilo, porque se você for confrontado pela palavra de Deus e tiver que mudar, isso é chato, não é? Mas enfim... Eu vou só falar mais um item e nós vamos finalizar essa ministração. O inimigo ataca a mente das pessoas, né? E eu sei que muitas pessoas não conseguem parar de pensar em coisas ruins. E geralmente essas pessoas, quando estão passando por dificuldades, só pensam em lutas e tentações, né? Então, eu sei que o inimigo lança setas inflamadas em nossa mente. E nós achamos que esses pensamentos são de nós, e não são. É por isso que tem tantas pessoas com depressão, porque aceita esses dados inflamados do inimigo. E Satanás vai colocando mentira na cabeça. E nós vamos aceitando isso. Nós precisamos usar de fé para vencer todo ataque do inimigo. Efésios 6,16, é a nossa fé que nós vamos usar para atacar os dados inflamados. Ele quer dizer para você que você não tem valor, e eu sei que você tem, porque o Senhor te criou e tem um plano para a tua vida. Ele quer dizer que nós não merecemos perdão, coloca dúvidas a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. Eles falam que os problemas não têm solução. Queridos, ultimamente nós temos passado por grandes desafios, eu e o pastor. E o que nós temos que fazer? Nos manter firmes. Dá vontade de fraquejar? Dá vontade, sim. Às vezes você fala assim, não é essa. Será que Deus quer isso? Será que Deus não quer isso? E nós ficamos buscando soluções. Mas Deus, quando é da vontade do Senhor, Ele abre porta, Ele escancara as janelas do céu, Ele dá a provisão e mostra assim, eu sou Deus na tua vida. Nós temos que saber que o agir de Deus é diferente do agir do homem. O inimigo, ele tenta colocar coisas nas nossas mentes, né? Mas nós precisamos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E isso, trabalhar na nossa mente, saber qual a vontade de Deus, é o essencial para o crente. A nossa mente é o maior campo de batalha que tem. O inimigo, ele trava uma batalha e ele quer nos enfraquecer. E ele sabe que um crente enfraquecido não ganha pessoas, não tem a vida dele transformada. Como que vai transformar? Querido, se eu não der testemunho de que Deus me salvou, curou, transformou a minha vida, se eu não der testemunho de novo nascimento, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Então ele vai lá, ele quer tirar a palavra de Deus na raiz, ele quer deixar você assolado. Não permita isso. Queridos, nós temos um vencedor, nós temos alguém que pagou um preço para que nós vivêssemos e vivêssemos em abundância. Não permita que o inimigo das nossas almas atinja o nosso emocional, o nosso físico. Se você tem uma doença física, ore ao Senhor, veja se tem alguma coisa errada primeiramente, se entregue totalmente a Deus, né? E fale, Senhor, eu sou tua, se essa doença for física,
Eu vou buscar os médicos carnais, mas se for espiritual, me mostra. E assim que ele mostrar, se conserte. Queridos, se for arrependimento, se for conversão, não estou falando para você se converter a Cristo, não. Conversão é mudança de caminho. Quantas vezes nós estamos no caminho, aos nossos olhos certos, mas aos olhos do Senhor errado. O Senhor falou para Abraão: larga a tua terra, a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um homem de Deus, mas ele precisou dar seguimento àquilo que Deus falou. Talvez você, homem e mulher de Deus, seja sim, mas não queira fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus determinou para a tua vida, faça, não tenha medo, seja ousado e Ele vai te dar as ferramentas, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não permita que o inimigo faça a lambança da tua vida, através de você ou através da vida dos seus irmãos. Não seja você usado pelo inimigo e não permita também que o inimigo use a vida de quem você ama para te atacar. Nós temos que resistir a ele, ser obedientes à palavra de Deus, e o Senhor promete sempre estar ao nosso lado. O Senhor venceu e nós vamos também vencer em nome de